Fazer uns take depois. Pega o meu tripézinho que tem lá na minha mesa, tem um tripézinho que dá para eu usar. Eu não sei se eu vou ter bateria. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje o tema é Jornada 6x1. Então, estou aqui com a Carla Martim, da Biazon, advogada, professora e também conhece muito sobre DP. E a pergunta, né, ou a frase, o que o DPRH e empresas precisam saber para se antecipar? Estou aqui em nome da Metadados, para quem me conhece, para quem não me conhece, Marta Verona, trabalho aqui no Customer Education, que é educação do cliente. E hoje eu e Carla, né, vou pedir para a Carla fazer uma breve apresentação, né, deixar aqui. A Carla que é professora e ela tem falado sobre esse tema em várias lives, vários webinars, e é um tema impactante, né, Carla, quando a gente olha para frente e sabe que a gente vai ter uma alteração, porque ela ainda não existe, mas que a gente tem que começar a se preparar. Isso mesmo, já estão vindo, estão me vendo? Bom dia, boa tarde, pessoal. Apesar de não ter almoçado, eu estou aqui dando bom dia ainda para vocês. Tudo bem? Sou a professora Carla Martim, amiga da Marta Verona. Sou professora na área do Direito do Trabalho, assessora e auditora na parte trabalhista. Estou aqui hoje para falar junto com a Marta sobre esse tema que eu sempre digo, nada tranquilo, que é o fim da jornada 6x1 e vai impactar muito na nossa jornada trabalhista, né, Marta? Perfeito, Carla. Quando eu olho essa jornada 6x1, no primeiro momento as pessoas visualizam só uma nova escala e horas contratuais. Mas a gente está aqui para conversar hoje que o que a gente tem que olhar para frente que não é somente isso. E principalmente entender, né, Carla, que nada mudou. Então, assim, o sistema não tem nada preparado pensando numa escala 6x1 e até ele está meio que pronto já, né? Mas isso não está ainda em vigor, porque a lei não mudou, né, Carla? Mas nós do TP, nós do RH, juntamente com a empresa, assim, a área financeira, custos, jurídico, a gente tem que começar a olhar para isso, concorda? Exatamente, Marta. E o que que acontece? Hoje de manhã ainda estava em um cliente e nós estávamos falando, mesmo que não passe agora essa PEC no Senado, nesse momento, em algum momento ela vai passar. Então a pergunta correta é: será que vai passar? Não é a pergunta correta, é quando ela vai passar. Quando? Vai alterar, gente. Em algum momento nós teremos essa mudança e nós já precisamos nos antecipar. E eu estou chamando isso de uma mini reforma trabalhista, Marta. Por quê? Quando a gente olha para a PEC, ela parece tão pequena, estou até com ela aqui, ó. São poucos artigos, mas traz um reflexo enorme, porque nós vamos mudar CLT, a Lei 605, que é do repouso. Eu não vou listar aqui, mas são várias outras legislações que terão um impacto e irão sim ser alterados. O sistema vai ter que ser alterado? Vai ter que ser alterado. Mas não nesse momento, então, vocês têm que aguardar ainda ser promulgada essa PEC para depois a Metadados poder fazer alguma alteração. Por enquanto, ainda ela não pode alterar sem termos a promulgação. Então, Carla, como você mencionou ali, uma mini reforma trabalhista, e de fato é, porque quando a gente mexe em jornada, principalmente que a gente está tão acostumado e acostumada, né, que o nosso sábado é um dia compensado na maioria das empresas, e agora a gente passa a ter 2 repousos, a gente precisa simular muitas situações aqui dentro, dentro deste cenário, por isso que um dos pontos aqui que você até menciona, que é uma atenção imediata, que é a operação precisa ser simulada com o objetivo de reduzir custos, né, e imprevistos lá na frente. Porque a escala 6x1, ela muda até a forma como a gente processa o ponto do empregado, como a gente olha para o ponto do empregado. Então, eu vejo assim que quando ela de fato acontecer, ela não chega só com uma mudança de escala, como você mencionou, ela chega ali
uma mudança de horas contratuais, sem redução de salário, claro, porém, ela muda várias formas ali de apurar o ponto, como desconto do DSR, o pagamento do DSR sobre adicionais e horas extras, Carla, a gente vai ter 2 repousos na semana, concorda? Antes a gente trabalhava com um. O H-dia também vai ser diferente, então eu vejo várias coisas que a gente precisa analisar. E por isso que está aqui como tema do ano. Exato. E realmente é eu digo que é o segundo tema do ano. Nós temos 2 temas esse ano, né, Marta? A Sim. e o fim da jornada 6x1. São 2 temas esse ano, mas esse aqui é o do momento mesmo. Por quê? Nesse exato momento que vocês estão ouvindo eu e a Marta, gente, nós não temos ainda a promulgação, no entanto, nós já precisamos nos preparar. Ou seja, como que a gente pode fazer isso, né? Tendo conhecimento do que está sendo proposto. E eu vou te dizer, Marta, que o principal ponto hoje, se eu estivesse lá no RH e no departamento pessoal, sabe qual seria? Sabe o que eu estou fazendo neste momento? Mapeando as convenções coletivas e tudo que fala sobre jornada. Então, anota aí, gente, porque depois eu vou comentar o motivo desse primeiro efeito, né? E primeira coisa que eu faria, que é avaliar as convenções coletivas. Minha primeira ação seria, se eu estivesse em um DP ou RH agora, é pegar as convenções coletivas e mapear tudo que tem sobre jornada. Mas depois eu falo por quê. Então, Carla, quando a gente fala disso, a gente não está falando de sistema, a gente está falando o que o DP precisa fazer antes que o sistema precise se adequar. Eu preciso saber o que eu tenho que ter e o que eu tenho lá nas convenções e acordos sobre jornada de trabalho. Então, ela ainda não aconteceu, não tem uma alteração legal, mas a gente precisa começar a simular. E o DP precisa preparar ali auditorias de jornada, diagnósticos de custo, antes de uma transição repentina. É isso que a gente precisa cuidar, né, Carla? Porque senão a gente vai o quê? Ser surpreendido, surpreendida sem saber o que fazer. Então, aqui eu penso que a antecipação é tudo que a gente precisa, porque o improviso é que gera todo aquele desgaste, aquele impacto financeiro que a empresa não está preparada. Por quê? A gente vai ter uma mudança para 42, depois para 40, mas isso não é só uma mudança de horas contratuais. Quantas pessoas eu vou ter que contratar para suprir essa quantidade de horas, Carla? A gente vai longe, né? Tenho banco de horas, eu vou fazer hora extra, vou ter banco de horas, é o impacto no sistema, mas antes disso é olhar para todas as escalas e a operação que eu tenho dentro da empresa. E olha aqui que interessante, Carla. Essa pergunta é assim, com todo o teu conhecimento, PEC ou PL? Qual que é a principal diferença entre PEC e um PL no debate sobre jornada de trabalho? Então, vamos trazer aqui os 2 pontos estratégicos para você pensar já lá na frente, tá? Qual a diferença de PEC ou PL? Primeiro, vamos jogar aqui a pergunta para vocês que estão nos ouvindo e vamos ver se vocês acertam aí essa resposta. E se não acertarem, tá tudo bem. Só anotem aí para a gente dar uma descontraída. Qual a principal diferença entre uma PEC e uma PL? O que é PEC e o que é PL? PEC é o projeto de emenda constitucional e PL é um projeto de lei. Então, vamos lá. Nos debates sobre a jornada de trabalho, a PEC altera a Constituição e a PL, que é o projeto de lei, altera uma lei ordinária como a CLT? Ou a PL, que é o projeto de lei, altera a Constituição e a PEC altera as normas internas da empresa? Projeto de emenda constitucional, a PEC e a PL têm exatamente a mesma força no efeito jurídico. E o projeto de lei sempre tem mais força que a Constituição. O que será que eles colocam aí? Coloca no chat para gente. Vamos ver o que eles respondem. Até para a gente entender, né? Como é que está o conhecimento sobre tudo isso quando a gente vai avaliar. Então, o pessoal está colocando ali no chat, até a Tânia vai nos avisar aqui, mais ou menos, o que as pessoas estão colocando, se é A, B, C ou D. O que está acontecendo ali, Tânia?
E olha que nós temos 1.100, 1.140 inscritos para este momento, para este webinar, que são as pessoas que vão ouvir e vão acompanhar todo este nosso material que nós estamos aqui compartilhando. Compartilhando, nós agradecemos imensamente pela participação de todos e todas. Veja como esse assunto é importante e está sendo visto como relevante dentro das empresas. A maior parte das pessoas, Carla, estão respondendo a letra A. Parabéns, pessoal, é exatamente isso. Por quê? Porque a PEC, que é o projeto de emenda constitucional, ela altera a fonte mais importante do direito, a fonte mais importante da legislação aqui do Brasil, que é o quê? A nossa Constituição. A Constituição, Martinha, a gente tem assim, um tripé, e a Constituição está aqui no topo. Tudo que for alterado nela precisa ser através de um projeto de emenda constitucional. O que significa isso? Eu preciso ter mais votos lá no poder do Congresso Nacional para poder alterar um projeto de emenda constitucional. Porque a Constituição, ela que manda em todas as outras as leis. O que isso significa? Nada pode ir contra ela. Eu não posso colocar algo na CLT que vai contra a Constituição. Eu não posso fazer uma lei que vai contra a Constituição, um decreto que vai contra a Constituição. Ou seja, está ali, é ela que manda. E por isso que estamos com esse projeto de emenda constitucional para alterar de 44 para 40 horas. Se nós colocarmos isso na Constituição, gente, não tem CLT que vai dizer que nós vamos trabalhar 44, 42. Mas, ao mesmo tempo, eu quero que vocês anotem uma coisa aí muito importante. Nós estamos com essa PEC 221 de 2019 sendo tramitada, que já está lá no Senado Federal. Depois a gente vai falar aqui como está a tramitação. Ao mesmo tempo, nós temos um projeto de lei que já foi proposta pelo governo e que vocês anotem aí, porque depois de PEC nós teremos alterações de lei. Para quê? Alterar a CLT, alterar outras leis que refletem o nosso mundo trabalhista. Então, sim, nós temos nesse primeiro momento uma PEC que está sendo votada. Mas eu ouvi falar numa outra PEC aí, Marta, uma tal de PEC 12. Eu sei, mas calma, como eu falei hoje de manhã, prestem atenção, se concentrem na PEC 221, gente. É essa que nós tivemos mais de 400 votos na Câmara dos Deputados, que está lá no Senado. Foquem nessa PEC. Mas eu ouvi falar na PEC 12. Sim, tem uma PEC 12 que foi proposta no Senado. Mas calma. Aparentemente, essa outra PEC 12, ela entrou ali como uma jogada para negócios. Entende? Então, foca na PEC 221. Vamos para a próxima? Olhando para tudo isso, acho que ela vai ser aprovada em determinado momento, e com isso nós teremos todo o ajuste de legislação e CLT. Por quê? Como mexe em todo o cálculo, né? Quando a gente pensa em repouso, em várias situações que hoje nós temos estabelecidas na CLT, vai ter que ter um ajuste total aqui quando a gente pensa em jornada de trabalho. Exatamente, Marta. O que eu falei hoje, o que eu estaria fazendo nesse momento, independente se for votada hoje ou amanhã, eu estaria sentada, olhando as convenções coletivas e mapeando tudo que fala de jornada. Posso passar aqui a rota da PEC, Martinha? Pode. Então, vamos lá, gente. As perguntas que nos fazem hoje, tanto para mim quanto para a Marta, em que momento nós estamos, né? O que é o ponto mais importante que nós precisamos entender agora? Quando eu falo de rota da PL, que é o projeto de lei, vocês podem deixar ela aqui embaixo para um conhecimento de vocês, saberem que ela tem uma força menor que um projeto de emenda constitucional, mas ela vai acontecer um outro projeto de lei depois. Nesse momento, a gente se concentra na primeira linha. E o que nós tivemos? Nós tivemos a apresentação da PEC 221 e mais uma outra PEC número 8. Essas PECs foram para uma comissão de Constituição e Justiça, foram avaliadas por uma comissão especial lá na Câmara dos Deputados. Chegou na Câmara dos Deputados, elas foram votadas e aglutinadas. O que significa isso? Uniram o que tinha de mais relevante nessas duas PEC, a PEC número 8 e a PEC número 221. Então, de duas foram aglutinadas, restou a PEC 221.
Passou na Câmara dos Deputados com mais de 400 votos, foi um quórum, assim, tinha que ser no mínimo 2/3, e o quórum foi absoluto, quase. Passou ali, ela vai para o Senado, que é exatamente onde nós estamos hoje, Marta. Nós estamos lá no Senado, mas o que acontece? Chegando lá na mão do presidente do Senado, o que ele faz? Ele avalia se ele já coloca para votação ou se ele coloca para uma comissão também avaliar, e foi o que ele fez. Ele disse, aqui a gente não vai carimbar, não é um carimbador de projeto. Então, assim como lá na Câmara eles fizeram toda a tramitação e apreciação na comissão especial, nós também vamos fazer aqui. Então, hoje, Marta, nesse exato momento, o que nós temos é isso. Chegou na mão do presidente, ele manda para o presidente da comissão de justiça, e eles lá montam a comissão especial. Exatamente neste momento é o que está acontecendo. Ainda vamos ter a comissão especial no Senado que vai avaliar a PEC. Avaliou a PEC, não mudou nada. Eu duvido muito, mas não mudou nada, vai para a votação no Senado. Nós precisamos de 49 votos. Tendo 49 votos lá no Senado, gente, pronto, feito, está liberada para promulgação. Vamos, então, para a promulgação, onde tanto o Senado como a Câmara tem uma sessão especial, promulgamos a PEC. Carla, mas e se ali na comissão especial, Marta, eles entenderem que tem que mudar alguma coisa? E eles não aceitam o texto que nós temos hoje, que é 42 horas, depois 40, que é 2 folgas. O que acontece? Volta para a Câmara dos Deputados. Lá eles têm que ajustar e começa o trâmite tudo novamente. Então, o que eu estou querendo dizer, Marta, é que nesse momento o que a gente precisa entender é que nós estamos no Senado, indo para a comissão especial para votação, e precisamos aguardar para ver se eles tocam em frente e colocam a votação lá no Senado ou se volta para a Câmara. Perfeito. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender esse fluxo. Tem que começar a se preparar internamente, né, Carla? E entender o que acontece primeiro, se é a PEC ou PL, que a gente já entendeu. E o tempo de aprovação depende do tipo de proposta e do rito, é isso, né? Isso aí, Marta, exatamente. Então, nós temos aí, provavelmente, ainda no mês de junho, julho, a definição se nós teremos a votação indo direto para o Senado ou voltando para a Câmara dos Deputados. Então, dentro de junho, julho aí, talvez antes do recesso em julho, a gente já tem uma definição disso. E, Carla, pela tua experiência, ou até pelo que tu já viu, tu acha que isso acontece esse ano ou tem a possibilidade de não acontecer? Olha, Marta, se alguns meses atrás alguém falasse que uma PEC tivesse quase mais de 400 votos na Câmara dos Deputados sobre o fim da escala 6x1, talvez a gente ia dizer, não, é maluco. Essa pessoa que fala isso é maluco, né? E olha o que aconteceu. Então, o que eu digo hoje? Gente, talvez não aconteça esse ano, porque tudo está sendo segurado ou acelerado por questões que nós temos uma eleição logo ali na frente, né? Então, como a gente tem isso, tudo pode acontecer. Pode que em julho nós tenhamos já a votação no Senado, pode ser que a gente tenha ali o retorno para a Câmara dos Deputados para atrasar um pouco e a gente ter essa alteração somente após as eleições. O que nós precisamos fazer? Nos preparar. Pois é, Carla, por isso que a gente tem esse diagnóstico na tela. E como é um ano político, Carla, eu entendo que tudo pode acontecer, tá? Porque existe um interesse político também, que a gente não pode esquecer. E o que a gente tem que fazer, acho que para que nós não tenhamos ali nenhuma surpresa, é fazer um diagnóstico operacional, olhando assim o impacto das 44 horas, quando a gente muda para 40 horas. Isso, ele tem um reflexo enorme dentro de uma empresa, na produção, no custo. Olhando o cenário atual, eu vi que tem aqui na apresentação, né? Eu tenho 44 horas semanais, trabalhamos hoje com 8 horas diárias, algumas empresas trabalham 8h48 e não trabalham no sábado, enfim. Trabalhamos aqui com descanso semanal obrigatório,
As escalas têm uma ampla margem operacional quando a gente pensa no formato 6x1. E o divisor, 220 horas. Aí a gente pensa em cálculo e sistema aqui, né, Carla? Porque daí a gente vai para uma nova tendência, um novo padrão. E daí a gente começa a visualizar alterações que são significativas quando a gente pensa 2 meses após a publicação da emenda aqui constitucional, a gente vai ter uma redução de 42 horas semanais, sem redução de salário. E aqui eu já tenho 2 dias de repouso semanal remunerado, é isso, né, Carla? Isso. Então, vamos pensar, isso aqui impacta totalmente em cálculo de sistema, né? A apuração do ponto, as regras precisam ser adequadas, eu tenho que ter novas escalas, estou só pensando aqui. Eu tenho que me preocupar aqui com alteração de escala e horas contratuais, sem impacto no salário. A gente já vai olhando aqui para a apuração do ponto, quando eu penso em descanso semanal remunerado. E também na hora de pagar lá na folha de pagamento, quando eu pago o descanso semanal remunerado sobre verbas como adicional noturno, hora extra, comissões e outros, o cálculo muda também. E como você muito bem citou, aqui tem o artigo 7º que fala das convenções coletivas. Então, Carla, eu gostaria que comentasse aqui um pouquinho sobre tudo isso que a gente precisa. Agora, eu não estou falando de sistema, é pré-sistema. É o que o DP precisa fazer antes que o sistema aconteça. Então, vamos lá, Martinha. O que a gente tem é o seguinte, gente, eu vou fazer um resumo dos principais pontos da PEC, tá? Quando eu falo na PEC 221, olhando só para ela, aglutinada mesmo, essa que tem aqui, que é a que está valendo. Qual o primeiro ponto? Primeiro ponto, e vocês vão anotando aí, tá, gente? Que eu e a Marta vamos dando as dicas. Primeiro ponto, a gente altera o artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. O que nós temos lá no inciso 13, artigo 7º da Constituição? Que nós temos hoje 44 horas semanais e 8 horas diárias. Então, vamos lá, 8 horas diárias, 44 horas semanais. O que é proposto, 8 horas diárias se mantém, nos primeiros 60 dias após a promulgação. Então, assim, foi promulgada hoje, nós estamos em junho, né? Julho, agosto. Agosto, nós teríamos o quê? 42 horas semanais. Isso, daí eu teria a primeira alteração que eu tenho que fazer no sistema, aí sim, alterando escalas e horas contratuais para razão de 42 horas semanais. Além disso, já mudo aqui o descanso semanal remunerado, que eu passo a ter 2, né? Sábado. Na maioria dos casos é sábado e domingo, mas a gente sabe que depois a gente vai explicar que não precisa estar na sequência de sábado e domingo. Mas aqui já muda consideravelmente o cálculo que a gente já estava habituado a fazer lá na apuração do ponto e na folha de pagamento também, né, Carla? Isso aí, Marta. Isso mesmo. Então, após 60 dias, vai para 42 horas semanais e 2 repousos. Mas vamos deixar o repouso para depois. Vamos primeiro lá, 42 horas semanais. Depois de 12 meses após a promulgação e após os 60 dias, ou seja, vai dar um total de 14 meses. Promulgou agora e depois de 14 meses passa a 40 dias. E isso, gente, vale para o doméstico, isso vale para o produtor rural, para todos os seletistas, certo? E também certo. Para o produtor rural, domésticos também. E aí, no artigo 7º, inciso 14, nós temos alteração, ou 15, nós temos alteração do repouso, que passa de 1 para 2, como a Marta mesmo falou. Então, eu tenho 2 folgas semanais. 42, 2 folgas, depois de 14 meses da promulgação, 40 horas, 2 folgas. Sabe qual é o ponto mais importante aqui, Marta? Qual? Que eu vejo? É exatamente as folgas. Porque essas 2 horas e as 4 horas, a gente dá um jeito e divide elas. Sim. Agora, as folgas, principalmente o comércio, ela tem que ter um cuidado de manter 2 folgas para as mulheres no domingo, dentro do mês, e uma folga para os homens. Então, para quem tem comércio, ele precisa já estruturar uma escala pensando que as funcionárias mulheres têm que ter 2 folgas no mês que caibam no domingo.
Perfeito, Carol. Daí eu tô olhando para isso aqui, aí parece que eu não posso só me preocupar com aqueles empregados que trabalham 220 horas, porque imagina que eu tenho um empregado, estou pensando aqui, né, Carla, que trabalha 110 horas. Logo, ele está trabalhando ali hoje 22 horas semanais. Ele também vai ter impacto porque ele também não pode mais trabalhar no 6 por um. Ele também vai ter 2 repousos por semana. Será que as pessoas estão pensando nisso também, Carla? Como é que tu tem visto isso? Todos os nossos clientes, inclusive os que têm metadados, nós, quando falamos em jornada parcial, que é essa que a Marta acabou de comentar, a gente já diz para estruturar da seguinte forma: o que, que é a jornada parcial, né? Quando eu tenho até 26 horas semanais, a gente chama de meio turno, né, Marta? É o meio turno. Isso. Quando eu tenho até 26 horas semanais, eu posso fazer mais 6 horas extras. Quando eu tenho 30 horas semanais, eu não posso acrescentar hora extra. Então, eu já tenho que estruturar muito bem a minha escala. Ou seja, vamos pegar um exemplo prático. Eu tenho 6 dias, que tem hoje, né, Marta? 6 por um, 6 dias. Mas tu estava citando ali aquela jornada a tempo parcial, é isso, né? Que daí eu tenho que ter o limite que eu posso ter de horas extras ou não também, né? Isso. E aí cabe dentro dessas 22 horas que tu citou aí. Se eu pegar, vamos pegar aqui, ó, alguém que trabalha 6 dias por semana e trabalha 5 horas por dia, 6 vezes 5, 30. Só que ele folga um dia. Agora eu vou ter que folgar 2. O que, que nós vamos ter que fazer? Pegar essas 5 horas que eu tenho aqui e redistribuir aqui. Então, ele vai trabalhar 6 horas e folgar 2 dias. Antes ele É, ele trabalhava. sempre, é isso aí, eu tenho que cuidar que ele sempre vai ter que ter 2 folgas, que é o que a gente cita aqui, que são 2 dias de repouso semanal remunerado. Não importa se eu trabalho meio expediente ou se eu trabalho o expediente inteiro. É isso que a gente tem que observar, né, Carla? Isso, porque assim, né, Marta, tem alguns pensando assim, mas se trabalha menos de 40 horas, não vai afetar a jornada, a redução de jornada. Não, de fato, não vai afetar, porque ele já trabalha menos de 40 horas. No entanto, ele vai precisar fazer os 2 repousos. Concorda, Marta? Concordo plenamente. E aí até a gente tem, não sei se a gente já pode colocar aqui uma questão de pergunta, ou a gente coloca no final. A gente acha que vamos deixar as perguntas mais para o final. Eu vi que tem algumas Tá, aqui já. Pode ser? pode, com certeza. E aqui daí também tu citou ali na questão da transição, né? Que são dos acordos ou convenções que a gente tem, que eles ampliam hoje a jornada diária. A gente tem que olhar a distribuição semanal e a gente tem que olhar tudo que está estabelecido lá na convenção ou acordo coletivo para ver o que pode e o que não pode mais, né? Concorda? Isso. A PEC ela trouxe o parágrafo 2º de alteração, falando o seguinte, que excepcionalmente, aí a gente abre um parênteses, o que é excepcionalmente, né? Mas excepcionalmente a gente entende que pode colocar aí, por exemplo, a jornada 12 por 36. Vamos pensar assim nos motoristas que estão viajando, né? Os caminhoneiros. Ele tem que ter 2 folgas, ok, na semana, mas ele está viajando. Ele talvez não queira folgar as 2 folgas dele enquanto ele estiver em viagem. Então, essas atividades que tem uma jornada 12 por 36, que é a questão da saúde, da segurança, da prestação de serviço de portaria, os caminhoneiros, o que, que eles podem fazer? Provavelmente eles vão entrar nessa excepcionalidade que a PEC trouxe, que poderão sim negociar através de convenção ou acordo coletivo, para que eles possam usufruir desse um dia mais de folga no final do mês, ou tudo dentro de um mesmo período dentro do mês. Isso significa, Marta, quem tem essas atividades, que nós não sabemos ainda o que é excepcionalmente, tá? Simplesmente eles E até jogaram. porque o motorista, cara, ele tem uma lei específica. Exato, exato. Então, se nós tivéssemos ali sentadas no DP e no RH, o que, que a gente teria que olhar? Bom, mas qual que é a atividade da minha empresa hoje? A minha atividade é saúde, nós trabalhamos 12 por 36. Vai faltar 2 horas na semana para fechar a nossa carga horária. O que, que nós vamos ter que fazer? Negociar com o sindicato para ajustar talvez esse um dia de repouso para que ele fique acumulado lá para o final do mês.
Mas será que é todas as atividades que podem fazer isso? Não. Aqui está dizendo excepcionalmente. Então, essas atividades que já têm um cunho um pouquinho mais diferenciado, eu já estaria, sim, avaliando quais são as opções que eu teria para poder negociar com o sindicato. Porque a convenção coletiva, o acordo coletivo e convenção coletiva, ele vai ganhar uma força muito maior depois que essa PEC for promulgada. Perfeito, Carla. E a gente olha assim, esse teto semanal que a gente tem, realmente ele despenca um efeito em cadeia no que a gente já tem hoje de dimensionamento de equipes, custos de substituição, limites de banco de horas, descanso semanal remunerado. A gente tem que fazer uma análise e olhar onde que a gente, de fato, que nem tu colocaste ali muito bem, a gente vai precisar também fazer um acordo com o sindicato. Eu acho que o sindicato, com tudo isso, ele volta com mais força. Exato, e tem uma questão muito importante, Mari. Eu comentei que após 60 dias da promulgação, todas as cláusulas envolvendo jornada de trabalho, elas deixam de ter validade. Então, se eu tenho acordo ou convenção coletiva, se eu tenho banco de horas, por exemplo, se eu tenho jornada 12 por 36, se eu tenho negociação de intrajornada para 30 minutos, que é a questão da redução do almoço, eu já tenho, e foi isso que eu falei lá no início, eu já estaria sentada com a minha convenção coletiva, riscando tudo que tem sobre jornada. Olha aqui, ó, nessa cláusula eu falo que o nosso repouso pode ser de 30 minutos. É jornada. Aqui fala que depois de tantas horas, a hora extra vai ser 60%. Risca. Aqui fala que nossa jornada 12 por 36 não tem a extensão das horas extras quando ultrapassa a jornada noturna. Já marca. Por quê? Porque no dia que sair a promulgação, você já está preparada para sentar à frente do sindicato e negociar ele as suas particularidades da empresa referente à jornada de trabalho. Porque se você deixar tudo depois, você vai estar correndo atrás, entende, gente? Então já até porque, Carla, já tem que deixar até ali meio que um acordo meio que elaborado, validado com o jurídico, pensando em tudo que depois de 2 meses pode deixar de ter validade. Exatamente. Você imagina, gente, vocês assim, ó, não acompanharam. Aí vocês têm banco de horas, tá? Tem banco de horas, um acordo de banco de horas. Saiu a promulgação, vocês não entraram em contato com o sindicato, lembram disso depois de 4 meses. Vocês vão ter que pagar hora extra. Por quê? Porque perdeu a validade, aquele acordo de banco de horas que vocês fizeram perdeu a validade. Então, quer dizer que se eu tenho banco de horas acordado lá com o sindicato, aquele de 12 meses, eu já tenho que estar com ele aqui, ó, engatilhado. Terminou, pá, vai lá com o sindicato e ajusta. Certo? É por isso que eu estou falando. Tudo que tiver relacionado à jornada de trabalho na sua convenção coletiva, já vai revisitando, já vai pensando. Tem uma outra dica para falar aí depois, Mari. Carla, eu estava aqui olhando para o fracionamento aqui do DSR, né? Tu acha que tem alguma possibilidade que na legislação diga que, de preferencialmente, ele tenha que acontecer no sábado e domingo para algumas atividades e outras que ele poderia ser no domingo e os demais, e o demais outro em qualquer dia da semana? Como é que tu visualiza isso? Marta, a legislação lá na 605, ela só diz que o repouso, que nós temos hoje um repouso, ele tem que ser preferencialmente ao domingo. Ao domingo, seja, né? Hoje eu também posso ter ele flexionado. Ou seja, eu posso ter apenas a obrigatoriedade, a minha única obrigatoriedade é ter um domingo para o homem e 2 domingos para a mulher. O restante pode acontecer em outro dia da semana. Com a PEC, continua sendo ali no texto, preferencialmente aos domingos. Isso não significa folga garantida sábado e domingo. O que deixa uma certa, pelo menos isso, tranquilidade, por exemplo, do comércio, de entender que ele pode criar uma escala lá para a Carla folgar na quarta e no domingo, sim, a Marta folgar na terça e no sábado. Só que a Marta somos as 2 únicas pessoas que trabalham nessa loja, em algum momento a gente vai ter que trocar a escala. Porque não pode só a Carla folgar no domingo, ela tem que folgar 2 no mês. E a Marta também. Então, sim, de acordo com o que está hoje no texto da PEC,
Os dois são flexíveis, tá? Não é obrigatório no domingo. Os dois são flexíveis. A única coisa que tem que cuidar é que a mulher tem que ter 2 domingos e o homem 1. Perfeito. Então, assim, a gente vai ter que observar isso. A gente vai ter 2 repousos que hoje a gente tinha. Um compensado e um repouso. Essa é a grande mudança que a gente tem. E a gente vai ter aqui, então, 2 descansos e que a gente não pode mais trabalhar 6 dias seguidos, essa é a regra, que a gente tem que ter 5 por 2. Naquela semana eu tenho que ter 2 repousos. Então, é isso que a gente tem que fazer ali, a análise que a gente tem de escalas dentro da empresa, e tem muitas perguntas chegando, Carla, que depois nós vamos responder, que é o que tem que fazer o que agora? Não é sair alterando o sistema, porque não mudou nada, gente. Não adianta abrir chamado no suporte também, porque não mudou nada e o sistema não está adequado. Metadados vai se preparar para essa troca coletiva, sim, até porque a gente já tem essa ferramenta no CIR na época da pandemia, onde a gente conseguia alterar escala e horas contratuais para um grupo de empregados. E o Flow também vai ter isso. Então, o que a gente tem que olhar agora? Antes, o pré. O que as minhas convenções coletivas, os meus acordos têm que envolvem jornada de trabalho? O que eu posso me antever e me antecipar lá se eu tenho, talvez, que depois pensar, ó, vocês já sabem que no momento que entra em vigor, 60 dias depois, aquelas regras que envolvem jornada de trabalho, elas deixam de ter efeito. Então, vocês vão ter que negociar com o sindicato, mesmo que aquele acordo ou convenção ainda esteja em vigor. Isso que é muito importante olhar, né, Carla? E, além disso, fazer uma análise, porque se eu vou reduzir, num primeiro momento, 2 horas semanais, eu vou dar conta com a mesma carga horária, eu vou ter que contratar com a mesma quantidade de empregados, vou ter que contratar alguém, vou ter que fazer hora extra. Então, é isso que a gente vai ter que olhar com muito carinho. E olha a pergunta legal, Carla, né? De 44 para 40. Se a jornada semanal for reduzida de 44 para 40 sem redução salarial, qual é um dos principais impactos práticos? Vamos aqui, eu quero a resposta aí no chat, né? Até para a gente saber, né, Carla? O que impacta mais? A, B, C ou D? Até para entender, depois nós temos várias perguntas aqui, nós vamos respondê-las. Salário de hora tende a diminuir? Será? Já falamos sobre isso aqui. O salário mensal será automaticamente reduzido? Já falamos aqui também sobre isso. O valor hora de trabalho tende a aumentar? As horas extras deixam de existir. Tânia, vocês estão respondendo aí o quê? A, B, C ou D? Pode falar, Carla. É uma das perguntas mais polêmicas até agora, é essa questão aí dos salários e do divisor. O pessoal está acertando também, Carla. Eles colocaram aqui a letra C. O que é letra C? O valor da hora de trabalho tende a aumentar. Será? Será? É o divisor de 200 ou 240 que a gente não sabe e já ouviu comentários, né, Carla? Então a gente ainda também não sabe. Posso tentar responder, Marta? Pode. Então vamos lá, gente. Olha só, essa é uma questão que tanto eu quanto a Marta e que muitas pessoas não podem afirmar para vocês que o valor vai aumentar. O que acontece? Se nós olhando o primeiro dos incisos ali da PEC que diz que não há redução de salário, pensa comigo, eu vou jogar algo assim bem polêmico aqui para vocês, mas eu quero que vocês pensem comigo. Só diz o seguinte, que o salário não pode ser reduzido, certo? Então, quando eu digo que a Marta ganhou R$5.000 mensal, R$5.000 mensal, posso reduzir a carga horária dela de 44 para 40 e realmente não vai reduzir o valor dela. Ela vai continuar recebendo esses mesmos R$5.000. Se eu sou dona da empresa, o que eu tenho que calcular o custo da Marta? Eu vou pegar os 5.000, dividir lá, antes ela trabalhava por 44, agora ela trabalha por 40, então realmente, de fato, para mim, ela vai estar ganhando um valor hora maior. Letra C, ok? Agora, eu vou chamar uma polêmica para vocês, que nós estamos tendo, e no mundo do jurídico nós estamos discutindo e debatendo isso, exatamente pelo seguinte motivo. Quando eu digo
E tem alguns colegas aí que vão até me xingar porque eu estou falando isso. Cara, não era para levantar os gansos. Mas olha só, pensa, já vai pensando comigo. Se eu digo que está ali na PEC que não pode ser reduzido o salário, e hoje eu trabalho por hora. Hoje eu trabalho por hora, tá? E eu ganho R$10 a hora. E eu vou continuar ganhando os R$10 da hora. Diminuiu o meu salário? Não. O que diminuiu foi de horas que eu vou trabalhar. Oi, Carla? Aumentar o valor hora. E aqui tem uma outra linha. Não, vou manter o valor hora. O que diminuiu foi a quantidade de horas. Então, a gente não pode, em hipótese alguma, agora, nesse momento, afirmar divisor. Por quê? Eu vou precisar de uma regulamentação por lei depois, dizendo, tá, e daí? Como vai ficar isso? Porque eu, como empresário, vou entender que eu vou continuar pagando para a Marta R$10 a hora. R$10 a hora. Carla, eu estava aqui pensando, eu digo que eu não posso gerar aqui uma redução salarial, ok? E daí se a pessoa é horista, e agora ela vai trabalhar 40 horas semanais. Ok? Ela vai ganhar menos se eu pagar só as horas efetivamente trabalhadas. Exatamente. Se eu não mexer no valor dela, né? Exatamente. Estava fazendo um cálculo aqui só de cabeça, né, Carla? E daí a gente já percebe que aqui haveria uma redução salarial no bolso do empregado. Então, eu acho que vai ter uma readequação de cálculo. É uma impressão. Com certeza vai ter que ter, Marta. Porque se a gente só olhar para o jeitinho que está escrito na PEC hoje, ela ficou com um duplo sentido. Exatamente. Porque se eu olho para um mensalista, é fácil de aplicar essa regra, né? Eu pego, reduzo, ele não recebe conforme horas trabalhadas, quer dizer, eu não vou reduzir o salário mensalista, para mim fica claro que ele vai receber, por exemplo, alguém que recebe R$5.000, ele vai continuar recebendo 5 que ele recebeu por 44, agora sob 40. E vai trabalhar menos. Agora eu estou olhando para o horista. E daí a minha dúvida é, bom, ele tem hora extra, tem adicional noturno, qual que é o valor hora? Que é o que a gente está olhando na tela. Eu acho que vem novidade aí pela frente sobre o divisor da hora trabalhada. Exato. Então, hoje nós temos, sim, teses falando que o divisor vai ir para 240 horas. Mas da onde saiu esse 240? Gente, pensa comigo, olha a tese que alguns estão pensando. Lá no artigo 60 da CLT, diz que para achar o valor o divisor, a gente tem que pegar o valor do mês, no caso, 44 horas semanais, dividido por 6 dias. Então, tem 44 horas na semana. Eu divido por 6 dias. Eu chego em 7,33. Multiplico por 30, eu chego em 220 horas. Depois, nós vamos ter 5 dias trabalhados, com 40 horas. Se eu pego 40 horas, anota aí. Se eu pego 40 horas e divido por 5, 40 dividido por 5 é 8. E daí tu multiplica por 30, né? Multiplicado por 30, 240. Ah, então agora o divisor vai ser 240. O valor hora vai ficar menor. Concorda? Concordo. Tem lógica isso? Matematicamente falando, tem. Juridicamente falando, não. E aí, o que nós temos? Ah, mas vai aumentar o repouso. Claro, porque antes eu tinha 4 repousos, agora eu vou ter 8. Então, inclusive, o meu reflexo sobre o repouso semanal remunerado, que vai refletir nas comissões, nas horas extras e nas outras variáveis, também vai aumentar. Ah, então quer dizer, Marta, que vai aumentar o custo do reflexo sobre as comissões. Vai aumentar o custo sobre o reflexo sobre a hora extra. Vai. E assim, aqui é uma diferença que ela é significativa, tá? Porque é o dobro de repousos, cara. É o dobro de repouso. O que eu estou dando como dica, tá? Eu estou na linha com alguns colegas que nós partimos da seguinte tese. Cliente, faça as duas contas, tá? Eu faço 3. Faça a conta levando em consideração um divisor de 200 horas. Por que 200? Pensa comigo. Se antes eu tinha... eu levei em consideração que durante a semana eu tinha
44 horas semanais e era 7h33 para repouso, agora eu diminuí 4 horas, né? 4 horas na semana, então meu divisor vai ser 200. Passa de 200, 240 e 220. 3 variáveis, Carla? Sim, 3 variáveis. Sim, eu faria com os 3 também. Tu tem um custo aí para calcular, porque vai aumentar, né? Com certeza, esse custo vai sair de algum lugar. Quem fabrica essa xícara aqui, ele tem 3 funcionários. Então, vai ter um custo maior. O que vai acontecer? A xícara vai ficar mais cara, gente. É óbvio que a xícara vai ficar mais cara. E como que eu vou chegar nesse cálculo? Eu, como dona da fábrica de xícara, vou fazer os 3 cálculos. Quando a PEC sair, eu tomo as decisões, eu já tenho uma simulação. Que daí eu já Entendeu? tenho os 3, né? Porque quando a gente pensa em 200, aqui eu teria 40 horas semanais, né? 40 vezes 5 semanas, 200. Mas se eu pegar 40 e dividir por 6, o meu HD vira 6,67. Daí a gente passa, mas agora eu vou trabalhar 8, então por isso que a gente não tem certeza, né, Carla? Então a gente tem que trabalhar aqui com 13. Eu trabalharia com 220, que é o que eu tenho, 200 e 240 também. Porque assim como a gente se tocou, né? Assim como nós nos tocamos nesses cálculos, e por isso que está sendo discutido também, né? Está lá no Senado sendo discutido isso. Depois nós vamos ter leis que vão dizer e nos direcionar. Vai ser alterado o CLT, vai ser alterado a outras leis que vão nos direcionar. Então, assim como nós estamos nos tocando disso, eles também vão se tocar. E aí vai vir uma alteração, tanto que na própria lei 1838, se eu não me engano, que é o projeto de lei do governo, que tem uma alteração para o doméstico, tá lá que o divisor vai ser 200. Então, por isso que eu digo que eu não afirmo 240 e não Nem eu. Certo, gente? Mas eu sugiro, se eu fosse dona da empresa que estivesse sentada na cadeira, eu ia dizer lá para o DP e o RH, simula os 3. Porque isso aqui eu já vi também auditor fiscal falando em 240, então, assim, se eles já estão falando em 240, porque já pensaram. Então, eu não me surpreendo aqui que eu acho que nós vamos ter várias alterações que vão acontecer em função disso, porque a gente estava acostumado a trabalhar sempre com todos os dias da semana. Agora a gente vai trabalhar que 2 dias na semana são repouso. Então, Carla, eu acho que a gente vai ter novidade por aí mesmo, tá? Já E aqui, falando disso, oi, vamos levantar uma polêmica? vamos. Vou te fazer a pergunta. Hoje, se eu faltar, não tem feriado na semana, mas se eu faltar um dia, quantos repousos eu perco? Você vai perder um? Tá, mas depois eu vou ter 2. Vai ter 2? Por isso que eu digo que muda totalmente o cálculo do ponto. Quer dizer que se eu faltar um dia, depois eu vou perder 3? Vai perder 3. E se tiver feriado, vai perder 4. Estão vendo, gente? Olha a jogada. Mas isso tudo a gente não pode afirmar. Isso que nós estamos falando é uma especulação lógica matemática. Nada impede que no momento de transformar essa PEC, sancionou ela, promulgou ela, eu vou jogar isso lá na CLT e na Lei 605. Nada impede, vou falar bem baixinho, que eles coloquem lá. Em caso de falta, só vai ser, no caso, perdido apenas um repouso. Sim. Nada impede que em uma convenção coletiva isso seja negociado. Exatamente. Então, eu e a Marta acabamos de falar aqui, sim, é uma suposição técnica com base no que nós já temos hoje, mas a gente não pode afirmar. Não posso afirmar. Tendo feriado, vai perder 4 dias. Aparentemente, sim. Mas sim. olha a tua posição, pode ser que você negocie algo lá. E tá vendo que eu já tô dando uma dica aqui, Marta? Olha Sim, a jogada. por isso que a gente tem que olhar com antecedência, Carla, que nem quando a gente olha para esses tipos de trabalhadores que estão aqui na tela, né? Vamos avaliar quem está a tempo parcial, comércio e serviços contínuos, a gente tem que olhar também aqueles escalas de revezamento, trabalhador rural, atletas e radialistas, motoristas, empregados domésticos, tudo isso a gente precisa ter um olhar diferenciado. Para quem trabalha no ramo de hospital, que a gente tem pessoas aqui nos acompanhando, para quem trabalha no ramo de educação, Carla. Então, são todos que já a jornada ela não é simples de se fazer conferência, principalmente nesses que eles têm muito funcionário trabalhando com 12 por 36. Exato. E pelo Então, jeito tem muitas perguntas, Marta.
Eu vi muita pergunta e a gente fala aqui em 12 por 36. Carla, será que vai ser extinta? Porque daí eu não consigo mais imaginar 12 por 36 como está hoje. Ô, Marta, eu te digo que 12 por 36, eu não afirmo nada, eu vou afirmar aqui, tá? Mas 90% eu já te digo que não é que vai acabar. Vai permanecer igual. Mas vai ter o quê? Lembra da flexibilidade lá, da excepcionalidade daquele artigo que eu falei? Isso vai ser negociado em acordo com a convenção coletiva. Só que olha o que nós temos. Gente, presta atenção. Anota. Com a reforma trabalhista, é possível negociar diretamente, em acordo individual, a jornada 12 por 36. A partir de agora, para eu fazer esse ajuste, eu vou precisar de negociação coletiva. Então, já se liga aí que quando você pensar em jornada 12 por 36, ela volta para o braço da convenção ou acordo coletivo. E lá você já pode, se você é da parte da saúde, segurança, ou todos que têm já 12 por 36, já pode ir fazendo uma simulação de 42 horas. Eu já faria direto para 40. E aí, quando você fizer direto para 40, você já vai para o sindicato e já negocia. E quando você negociar, se você conhece esses pontos da PEC, já consegue negociar, inclusive isso que eu falei. Eu já estou falando até, né, demais, mas já posso até negociar essa questão, talvez, de uma flexibilidade de repouso ali, de não perder um repouso. Mas você vai ter que negociar isso, sim, em convenção coletiva. Não que vai deixar de existir o 12 por 36, mas vai ter que ser negociado. Talvez não seja 12 por 36, talvez seja 10 por 34, não sei. Mas vai ter que ser. Eu imaginei isso, Carla. Eu imaginei uma redução nessa quantidade de horas, mas foi só um insight que eu tive aqui olhando para essa conta. Porque assim, hoje a PEC não excluiu ela, não excluiu a validade dela. Mas se não excluiu a validade dela, e lá na CLT diz que o acordo pode ser individual, eu volto ela para o braço da convenção coletiva, ou seja, sim, provavelmente mantenha 12 por 36 por negociações coletivas. Perfeito. Então a gente tem que ter um guia, né? A gente tem que se preparar e a empresa de forma ali a olhar e o que a gente pode fazer hoje, né? Tem que fazer um mapeamento estrutural, a gente tem que olhar todos os regimes de jornada adotada que a gente tem dentro da empresa. Tem escala 12 por 36, vou ter que olhar. Eu tenho motorista, tenho que olhar. Tem o comércio, né, Carla? Eu vou ter que olhar. Vou ter que olhar tudo que está acontecendo, eu vou ter que olhar para as minhas convenções coletivas, eu vou ter que identificar o volume que eu tenho aqui de escalas na razão de 6 por 1 que eu vou ter que fazer ajuste. Eu tenho que revisar comportamento de horas extras habituais nos últimos 12 meses para saber o impacto, porque senão eu não vou saber. A gente fala muito em People Analytics, né? O KPI, né? Que é KPI. KPI eu tenho números, quer dizer, eu tenho os números dos últimos 12 meses. E agora está na hora da gente atuar com People Analytics, quer dizer, eu vou ter que ver o que eu vou ter que fazer, né, Carla? Vou ter que... É aqui que entra a nossa ação, sabe? Porque isso gera uma simulação financeira, que nem tu disse, eu vou ter que fazer uma simulação com uma hipótese, duas hipóteses, porque é o que nós temos, é que nem quando a gente vai fazer um TCC, né? Primeiro a gente tem hipóteses, a gente não sabe ainda o que vai acontecer. E a gente tem que projetar custos da folha de pagamento. Pensando num divisor de 220, pensando num divisor de 200, num divisor de 240, a gente tem que olhar ali fazer cálculos, o custo hora, né? A gente tem que olhar para o DSR, que ele, se permanecer a regra que hoje temos, ela tem impacto sim, e a gente tem que dimensionar ali a necessidade potencial de novos contratos, porque eu vou conseguir suprir essa redução com os contratos que eu tenho? Sem essa simulação, Carla, a gente não consegue. A gente não consegue fazer isso no improviso. Tudo isso gera um custo, gera litígio, por isso que a gente tem aqui a revisão jurídica, a comunicação e gestão. E agora a gente está só fazendo um estudo, né, Carla? A gente não vai fazer nada dentro do sistema, a gente não tem nada para atualizar, mas a gente tem que estudar o cenário que a gente tem. Exato, Marta, até porque imagina que falando do aspecto formal, né, de contratos. Os contratos, eles vão ter que ser, no mínimo, ter um aditivo contratual, porque os funcionários que eu contratei com 44 horas semanais,
eu vou ter que fazer um aditivo contratual alterando para 40 horas semanais, alterando os repousos. Então, provavelmente o sistema, depois de promulgado, provavelmente o Metadados também vai ter a opção, se não tiver, já a dica aí, Marta, para imprimir ajustes aí de um acordo ou também de aditivo contratual. Eu vou ter que revisitar meus regimentos internos, gente. Sim, regimento interno, onde está lá descrito as tolerâncias. Tudo isso eu vou precisar redigir novamente. Por quê? Pensa comigo, se a própria convenção coletiva e acordo vai deixar de ter validade dentro de 60 dias, não que os nossos contratos vão deixar de ter validade, mas eles vão precisar ser readequados. Entende, Marta? Entendi. Então, são coisas que a gente vai precisar avaliar até os contratos, os documentos que a gente tem com os empregados que a gente hoje elabora. Exato, exato. E assim, ó, tem termos que às vezes a gente não entende, né? E às vezes os termos estão em inglês, né? Quando a gente coloca ali head, né? Head é cabeça. Por isso que a gente diz head de pessoas, que nem na metadados os nomes são em inglês, né? E count é contagem, né? Tem que contar ali quantas escalas, identificar, até porque o termo está em inglês, até para quem... O que significa esse termo, né? Para que a gente se identifique e a gente olhe. E a gente trabalha com KPA, People Analytics, que são termos que são em inglês, né, Carla? Mas que a gente tem que traduzir para a nossa realidade. E quando a gente vai para a documentação, como você muito bem colocou, a gente também tem que analisar os contratos que a gente tem hoje emitidos pelo sistema, para que talvez eu tenha impacto na redação deles também. E olha que legal, daí foi preparado aqui, a Carla ajudou a preparar um checklist para a gente, né, para o DP, para o RH e para o jurídico. O que eu tenho que fazer imediatamente agora? Vocês viram que aqui eu não tenho sistema, né? Eu tenho aqui um DP olhando para tudo que ele tem dentro da sua empresa. Eu diria, após a aprovação da lei, aí sim, a gente coloca a mão na massa e a gente tem que olhar o sistema e a gente tem que olhar aqui também para as atividades essenciais. Então, esse material que vocês vão receber vocês vão receber a gravação também. E agora a gente tem um monte de perguntas, Carla, sobre esse tema, e não são poucas as perguntas, o pessoal que está aqui nos acompanhando, eles mandaram muitas perguntas, e isso é bem legal, sinal que o pessoal está ali acompanhando, está de olho em todas essas alterações. Carla, vou para a primeira pergunta que nós temos aqui, pode ser? Claro, manda. Vocês entenderam o nosso checklist aqui? Fotografem, mas isso aqui vocês vão receber. Então, aqui eu tenho, antes disso, eu quero dar uma novidade. Tem novidade linda chegando por aí, que é o Academy da Metadados, um novo ambiente de educação para o DPRH. Então, nós vamos ter aqui conteúdo, desenvolvimento e aprendizado em um único lugar. Então, logo, logo vocês vão receber uma notícia que o Academy está chegando aí na vida de vocês. Uma nova forma, então, de aprender dentro do sistema da Metadados, com legislação, com o sistema, com os módulos, com muita novidade interessante, está muito bonito. Então, Carla, a primeira pergunta que nós temos aqui é: minha maior dúvida é se a mudança prevê obrigatoriamente 2 folgas semanais ou apenas a redução da jornada de trabalho. A Josi que fez essa pergunta. Acho que nós já respondemos, né, durante a live, Josi, mas vamos te afirmar aqui. Então, nós temos, vou trazer 2 pontos. O primeiro, sim, obrigatório 2 folgas semanais e a redução de jornada. Então, independente da tua atividade, tem que levar em consideração isso. Primeiro, após 60 dias, tu vai ter que reduzir para 42 horas, e depois desses 60 dias que tu já está em 42 horas, tu vai ter mais um prazo de 12 meses, ainda usando esses 60 dias, esses 42, e fechando 14 meses da promulgação, passa para 40 horas. Só que de imediato, após os 60 dias de promulgação, tu já vai ter os 2 dias de folga, tá? Então, não é uma opção. O que acontece, deixa eu até ler aqui rapidinho, aquele caso da excepcionalidade, se a tua atividade, Josi, se enquadrar nisso aqui, ó, excepcionalmente, convenção no acordo coletivo de trabalho poderá, inclusive para os trabalhadores sujeito
a regime diferencial de trabalho. Aí, o que é esse regime diferencial? Coloquei 12 por 36 aqui, tá? Ou norma regulamentadora, estabelecer regime compensatório que assegure, na média, 2 dias de repouso semanal remunerado dentro do mês calendário, garantido o gozo de pelo menos um dos dias dentro do período máximo de uma semana. Então, digamos que eu tenha uma atividade 12 por 36, eu posso tentar entrar nessa excepcionalidade para que eu tenha folga no domingo e juntar esses outros períodos de folga, que é um a mais por semana, em lá no final do mês, alguma coisa assim, mas dentro do mês. Tirando essa excepcionalidade, Josi, tem que seguir as 2 folgas, tá? Perfeito. A Kátia aqui pergunta, como irá funcionar o caso do hospital, onde colaboradores fazem 36 horas semanais, 6 horas de segunda a sábado, tendo apenas um dia de descanso? Haverá alteração nesses casos, Kátia? Entendo que sim, né, Carla? Porque eu não posso mais ter uma jornada distribuída 6 dias com uma folga. Como é hospital, aí eu acredito que a gente entra nesse caso de excepcionalidade, tá, Kátia? E aí provavelmente poderá ser negociado por convenção coletiva, até para fazer essa questão de pegar esse um dia e colocar o gozo dele junto com os demais, mas dentro da janela de um mês. Mas exatamente por ser um hospital e talvez estar, e eu acredito que sim, nessa excepcionalidade, mas vai precisar daí bater o martelo lá na convenção, um acordo coletivo. Isso, porque hoje a gente não tem nada, né, Carla? Outra dúvida da Thaís é a escala 12 por 36 nos hospitais, tudo aponta que elas serão mantidas, mas a gente não sabe ainda, então tem que se antecipar e olhar ali os acordos e convenções, né, Carla? Exatamente. Eu acredito que vai entrar bem nesse foco desse parágrafo 2º da excepcionalidade aqui, tá? A Graciane também faz essa pergunta, a gente tem várias pessoas aqui do ramo de hospital, ela disse se isso vai valer, então vai valer para a área da saúde, como a Carla colocou, para todo mundo, inclusive para domésticos, e a gente só tem que olhar ali a parte de excepcionalidade, serviços diferenciados, essenciais, que talvez eles tenham ali um tratamento diferente, mas aí a gente ainda não tem nada, e qualquer coisa vocês podem negociar. A gente sempre tem lá na CLT, nos artigos 611A e B, o que é lícito e ilícito. Então, tem algumas coisas até de jornada que a gente pode negociar em acordo ou convenção, né, Carla? Então, a gente vai ter que aguardar isso para entender como vai funcionar. O que eu sugiro aqui é que, se eu fosse do hospital, eu já avaliaria com o jurídico a possibilidade de já redigindo alguma coisa de proposta para pensando, né, exatamente nessa possibilidade de negociar com a convenção o acordo coletivo. Perfeito. Carla, mais uma pergunta é sobre os jovens aprendizes, que hoje trabalham 100 horas mensais. A Daiane pergunta se ela pode manter. Na verdade, acredito que não vai ter nenhuma alteração, a única coisa é que eles vão ter 2 repouso, Carla, não sei se... Isso, exatamente, Marta, porque eles têm 100 horas, eles têm menos de 40 horas semanais, então que provavelmente vai ter que cuidar essa questão dos 2 repousos, somente isso, mas mantém. E aí aqui, ó, a Daiane lá da Beira Rio acabou de mandar uma mensagem, eu estou lendo ao vivo aqui, de como é importante a gente parar aqui para debater esse tema. Ele é tão importante porque ainda não temos o sistema, mas nós precisamos entender o imediato agora, o que a gente deve fazer, e a equipe inteira tem que entender que vai haver uma mudança, Carla. E isso vai impactar, e não é só uma troca de escala e horas contratuais, é a forma como nós trabalhamos. Então, mais uma coisa aqui que a Fernanda coloca. Profissionais que são horistas vão receber o valor da hora normalmente, mas terá 4 horas a menos. É aquele questionamento que eu fiz, né? Bom, se eles vão trabalhar por hora, o valor hora não diminui, né? O que a gente faz agora, né? Eles vão continuar recebendo... Como é que é o nome da pessoa? Reduzir salário, né, Carla? Então, tudo isso a gente está aqui ansiosa aguardando. Quem é que fez essa pergunta, Marta? Quem fez isso foi a Fernanda. Fernanda, essa é a pergunta de milhões do atual momento, tá? Que ninguém tem a resposta ainda. E olha só, quando a gente olha para uma indústria, ou qualquer ramo, né? Com uma área produtiva, 2 horas por semana, 4 horas por semana, reflete muito. E principalmente se essa
Bom, agora para o comércio, que paga também comissões e que tem DSR sobre comissões, também a gente tem um impacto financeiro que a gente tem que se atentar, porque vai dobrar o valor a quantidade de repousos. Então, a gente tem que fazer uma análise de custo. Ao colocar professores que trabalham 5 dias por semana, carga horária de 110, Juliana, poderia um exemplo de professor. Então, o professor também tem uma carga horária diferenciada e hoje eles trabalham meio turno, 110 horas. Daí, Carla, eu não sei como é que eles vão entender o meio turno, porque daí seria 100 horas e não mais 110. Tu acha que para isso vai ter algum impacto? Eu só estou pensando se eles serão ou não serão afetados. A Juliana que faz essa pergunta. Juliana, depende assim, se a gente estiver falando de professores que são concursados, que têm uma legislação própria, não afeta nada. Agora, se nós estamos falando de professores seletistas que trabalham, por exemplo, contratados, com contrato, ou em escolas particulares, o que eles vão ter? A mesma regra que a nossa. Se eles trabalham, eles vão ter que continuar estabelecidos 40 horas semanais e 2 folgas. Então, como hoje eles já trabalham 5 dias da semana. Ponto, morreu, ele já tem 2 folgas. Sim. E 110 horas, eu tenho que cuidar para que eu tenha 40 horas semanais. Se ultrapassar as 40 horas, eu vou ter que reduzir a jornada deles. Isso, mas não quer dizer que ele não possa trabalhar 22 horas semanais, eu entendo, Carla, que ele poderia continua trabalhando 22 horas, desde que eu garanta para ele 2 repousos. É que como a gente não viu a redação, a gente não sabe o impacto lá na frente, porque eles poderiam dizer, então, eu não vou ter benefício nenhum só se eu trabalhasse o dia inteiro, que serão 40 horas semanais. Mas de fato, se ele já trabalha 22 horas na semana e tem 2 folgas, já está atendido. E já está atendido pela legislação, né? Já está atendido, não tem que reduzir mais, entende? Só se ele tivesse mais de 40 horas semanais, aí sim. Tanto que quem tem menos de 40 horas semanais não vai impactar somente as folgas. Mas nesse caso, se ele já tem 2 folgas, não vai impactar em nada. Em nada. A Janaína também pergunta do menor aprendiz das 100 horas. A gente entende que a princípio não haveria mudança, porque eles já trabalham ali na razão de 5 por 2. Até a Carla já respondeu. No caso de 12 por 36, a Cristiane pergunta também, já respondemos. E tem uma outra pergunta aqui da Raquel. E para quem já folga o sábado e domingo? No caso de segunda a quinta, 1 hora de almoço e na sexta, 2 horas de almoço. O horário das 7h30 às 17h30. Raquel, tu vai ter que olhar. Hoje, muitas empresas trabalham na razão de 44 horas semanais, de segunda a sexta. E daí você tem impacto, porque você hoje compensa o sábado e o domingo é repouso. Então, o que tem que readequar a carga horária de segunda a sexta para 40 e transformando o sábado e domingo em repouso. Então, vai ter impacto também, né, Carla? Perfeito, exatamente isso. O que a Marta comentou agora, essa linha com a próxima pergunta, né, Marta? Porque empresas que têm a compensação do sábado trabalhando 8h48, como fica, né? Para colocar o DSR no sábado, como fica a carga bastante do dia, a Betânia que faz, ela se alinha aqui. Exatamente. O que vai acontecer, eu digo que para a indústria, de certa forma, eu não estou falando economicamente, tá, gente? Estou falando operacionalmente falando na redução. É a mais fácil. Se você já compensa o sábado, você trabalha 8h48 minutos de segunda a sexta para compensar o sábado, é só trabalhar 8 horas. De segunda a sexta, certo? Pega sábado. Vou usar um exemplo. Aqui na Metadados, fazem exatamente quase aqui 2 anos que nós tivemos uma redução de jornada semanal. E onde nós passamos a trabalhar 40 horas semanais sem redução de salário. Então, olhando para a nossa carga horária aqui não muda nada, o que vai mudar é o nosso sábado, que hoje é compensado, né? Ele vai passar a ser um repouso, só estou olhando. O impacto que nós tivemos aqui foi, sim, olhando naquela época, que não tinha todo esse histórico que nós temos aqui, que foi a alteração da escala, da carga horária, mas agora está ali em dúvida o divisor, porque agora nós temos um sábado com repouso e nós vamos ter impacto também, mesmo que hoje nós já temos uma carga horária semanal de 40, concorda?
porque o nosso sábado passa a ser repouso, porque o divisor pode mudar. Então, a gente também aqui vai ter que fazer uma análise sobre o impacto que nós vamos ter. Isso aí. Carlinha, tem mais uma pergunta aqui. Tem algo falando sobre o pessoal que trabalha em horário noturno, visto que já trabalham com carga horária reduzida? É a Fernanda que faz essa pergunta. Fernanda, não alterou nada com relação ao horário noturno. O horário noturno continua com aquela questão de ser das 7 das 22 da noite até as 5 horas da manhã, sendo o horário noturno para o urbano, aí o rural tem um outro horário das 22 às 21 às 4 e das 20 até as 21 às 5 e das 20 às 4, alguma coisa assim, em relação à agropecuária e à agroindústria. Mas em relação à redução de jornada, que é de 60 minutos para 52 minutos e meio, continua a mesma coisa, não tem nenhuma alteração prevista na PEC, continua. Então, horário noturno, o que eu vou ter que ter de atenção? Quando eu for simular a minha escala, certo? Eu tenho que só adequar primeiro qual a minha jornada da semana. Se antes eu tinha 44, agora eu vou ter 40, certo? Beleza. Então, como eu tenho horário noturno, vai diminuir um pouquinho a mais ainda o dia, o horário do dia, porque eu tenho que levar em consideração a redução de jornada, que continua sendo a mesma. O horário noturno não tem 60 minutos, ele tem 52 minutos e meio, mas não mudou. Só ajusta ali a tua expectativa de tempo que o colaborador vai ficar dentro da empresa. Carla, eu estava aqui enquanto tu falava e me lembrei que em 1988 a gente teve uma redução de 48 para 44. Foi isso que aconteceu, né? Com a Constituição Federal, a gente trabalhava 48 horas semanais, a gente passou a trabalhar 44, que é mais ou menos o que está acontecendo agora, né? A mesma quantidade de horas. Exato. Ó, e tem uma outra pergunta aqui na escala. Oi? Por isso que eu falei lá no início que eu vejo como maior impacto, além do econômico, é a questão das folgas. Que lá não mudou a questão da folga, que é a próxima pergunta que a Evelyn pergunta. Eu tenho um funcionário que trabalha 30 horas semanais e a distribuição dessa jornada é de segunda a sábado. Neste caso, eu só tenho que readequar, então, para 5 dias e trabalhar 2 repousos? É isso, Evelyn? Porque ele não pode mais trabalhar na razão de 6 por 1, tem que ser 5 por 2. Isso aí. Deixa eu até fazer uma conta aqui enquanto tu olha a próxima. Tá. Ele trabalha hoje 5 horas e vai passar a trabalhar 6. Aí ele trabalha 5 horas de segunda a sábado, ele vai trabalhar 6 horas de segunda a sexta. A quantidade de horas ele vai trabalhar igual. Só que ele vai, ao invés de trabalhar no sábado. E outra coisa, Evelyn, não necessariamente precisa ser no sábado, tá? Eu não sei qual é a atividade. Mas ele pode folgar na quarta e no domingo, na quinta e no domingo, na segunda e no domingo. Daqui a pouco. Sábado e no domingo. Aqui tem a Mônica tem uma indústria, eles trabalham com uma escala 6 por 2. Com a reforma, como fica essa situação? Ela fez uma simulação em horas efetivamente trabalhadas, e a escala 6 por 2 trabalha menos que 40 horas. É a Mônica que faz essa pergunta, Carla. Trabalha 6 dias e folga 2? Isso. Vai ter que entrar na 5 por 2. E aí, para manter algo diferente, vai ter negociação coletiva ou acordo coletivo, Monique. É Mônica, né? Mônica. Porque daí não pode mais trabalhar na razão de 6 por 2, né? Vai ter que se adequar no 5 por 2. Isso, mas daí ela pode fazer acordo ou negociação, convenção coletiva, depende da atividade dela. Exatamente, porque a próxima pergunta é sobre isso, que a instituição de saúde, ela se pergunta se vão ter regras de exceções. Provavelmente. Sim, provavelmente, mas a gente não tem elas ainda, né? Isso. Aí a Jusceli perguntou, eles podem fazer horas extras nesses 2 dias de folga? A pessoa já quer pagar hora extra em DSR, que daí, olha só, daí a gente vai lá para quando a gente trabalha em feriado ou repouso, a gente recebe em dobro.
e que não seria hora extra, mas é uma remuneração em dobro que é o mesmo valor, mas que a gente utiliza uma natureza de rubrica diferenciada, que é a 10/12. Então, aí a gente tem que ter cuidado, né? Porque eu vou ter trabalho em feriado e repouso, né, Carla? E daí eu já tenho uma lei que tem alguns estabelecimentos que não podem trabalhar em feriado se não tem acordo. Só estou viajando, tá, Carla? Sim, então a pergunta dela é: se nesses dias eu posso fazer hora extra? Isso. Até que me coloque alguma coisa contrária aqui, a gente diz que sim, porque hoje tu Sim. já pode fazer isso. Não mudou, então tu já pode. Desde que eu pague em dobro, né? Conforme está lá DGT, na lei, né? Que eu pague numa verba separada de hora extra e que eu lance lá na natureza 10/12 para o e-social, posso. Mas aí, Carla, a gente também tem que lembrar daqueles estabelecimentos agora, com a legislação que entrou em vigor, do trabalho em feriado, né? a Então, tem portaria? que daí é diferente, daí tem que cuidar, né? Sim, a A portaria Marisa que pergunta também se as convenções coletivas de trabalho irão se ajustar à lei. Por isso, é viável considerarmos o que as convenções coletivas dizem atualmente, é o que a Carla avisou, Marisa, que tem que olhar todas as convenções que vocês têm, todos os assuntos que estão sendo abordados nas convenções coletivas de trabalho, porque depois de 60 dias que isso entrar em vigor, elas deixam de ter efeito. E daí a empresa tem que negociar. Então, a gente não sabe, né, Carla, se os sindicatos vão fazer isso automaticamente, deveria, né? Mas a gente não sabe, redigindo ali um novo acordo ou convenção, ou se a empresa vai ter que fazer isso. Por isso que é importante fazer levantamento, né? e lembrando que são as cláusulas que têm a ver com jornada. O Não é que jornada. toda convenção coletiva ou acordo vai deixar de ter validade depois de 60 dias da promulgação, mas todas as cláusulas que envolvem jornada. Por isso, Só gente, jornada. que eu falei para vocês que o que eu estaria fazendo hoje era essa análise. E sugiro, talvez se vocês quiserem como tema de casa, é olhar a convenção coletiva. Pensa numa empresa, eu estava num cliente hoje na manhã que tem 14 lojas espalhadas pelo Brasil. E dessas 14 lojas espalhadas pelo Brasil, quantas convenções coletivas ele tem? Então, sei lá, daqui a pouco uns 6 sindicatos ele vai ter que conversar. Por quê? Talvez o que vai ficar adequado para a loja do vizinho não seja adequado para mim. Exato. Não vou querer uma convenção, vou querer um acordo. É porque não tem receita de bolo pronta, né? Cada empresa tem a sua estrutura, tem o que acontece, e por isso que a análise ela é dentro do que acontece dentro de cada organização, de cada empresa. Uma Isso. pergunta aqui, um dia de repouso por semana, né? Nesses casos, colaborador 12/36 é a Kátia que fala. Aqui é o que a Carla falou. Não sei se a Carla quer acrescentar alguma coisinha da escala 12/36. Como a escala 12/36, eu vou ter que levar em consideração que vai faltar 2 horas na semana se eu seguir com 12 horas, eu vou estar ultrapassando, que vai passar a ser 42 horas, e eu vou precisar de mais um repouso. Eu vou te dizer que uma das coisas, a única coisa que quase afirmo para vocês é que a 12/36 entra nessa excepcionalidade desse parágrafo Com 2º certeza. que vai ser alterado e que vocês vão ter que negociar em convenção coletiva. E pensa comigo, é toda uma estrutura. Olha quantos hospitais, lares de idosos, tem portarias, muita estrutura que já funciona na 12/36. Então, ao invés de eu mudar para 12/34, sei lá o quê, vale mais a pena eu fazer daqui a pouco uma escala que entra nessa excepcionalidade daquele um dia a mais, eu gozar em ou mais no final do mês, acumulando. Então, eu acho que a 12/36 é a mais. Talvez a que a gente menos se surpreenda se ele vai entrar nessa excepcionalidade que vocês vão ter que renegociar sim com convenção ou acordo coletivo. Então, Carla, tem mais uma pergunta aqui. Posso aumentar o intervalo da intrajornada se fechar 42 e 40 horas? Aí depende, né, Carla? Se isso se mudar, o artigo da CLT, qual a tua visão sobre isso? Bom, primeiro, desde que a gente respeite 42 horas durante um prazo de 14 meses, 40 horas após, na semana, aí, indo para a tua pergunta, eu posso aumentar o intervalo? Nós temos que ter duas coisas aqui.
eu tenho que respeitar o limite de no mínimo 1 hora e no máximo 2. Isso. Ou, se tiver em convenção coletiva, eu posso ampliar, né? Ou aumentar. Mas aí, o que eu já te sugiro? Por exemplo, hoje tu tem 1 hora de almoço, mas vai reduzir a jornada, tu quer aumentar para 1 hora e meia. Será que os funcionários vão querer realmente isso? Então, faça isso por acordo ou negociação coletiva. Se for fazer acordo ou negociação coletiva. Mas poder fazer, está dentro da legislação se você cumprir esse no mínimo 1 e no máximo 2. Mas aí, eu oriento fazer com um acordo ou convenção coletiva. E o ICANN aqui está falando que no caso de comissionista eles vão ter um problema grande, pois já estão levando a questão de menos vendas e menos comissões, porque eles vão trabalhar só 5 dias, né? Então aqui tem um impacto também lá. Então, por isso, é ICANN, né? É ICANN. É ICANN, né? ICANN. Por isso que quando tu for montar a tua escala, se é comércio, tem que avaliar para tentar deixar o sábado sempre trabalhado. Então, deixando o sábado trabalhado, esse dia que era folga, talvez você faria sábado e domingo, joga essa folga para ser domingo e segunda. Ou segunda e terça. Só que, claro, que vai ter alguém que vai ficar nessa história aí sem um sábado no trabalho, né? Se for poucos funcionários. E aí vai reduzir, talvez, as comissões. Mas, em contrapartida, vai aumentar o reflexo sobre essas comissões. Então, o funcionário também não vai sair perdendo tanto assim, porque como tem mais repouso, o reflexo sobre essas comissões vai aumentar. Perfeito. A Poliana coloca aqui que hoje eles já trabalham na razão de 40 horas e ela pergunta se o banco de horas, como é negociado em convenção, se ela tem que renovar. Como você colocou, todas as cláusulas que envolvem jornada de trabalho. Então, eles não sabem se a empresa está adequada ou não. Depois de 60 dias perdem o efeito, é isso, né, Carla? Exato, Poliana. E aí, o que você deve fazer? Já ir monitorando, vendo a questão do acordo, da convenção, do acordo de banco de horas. E saiu a promulgação, você vai lá e revalida com o sindicato. Outra pergunta da Marisa, se os repousos têm 100 dias consecutivos ou pode ser alternados, a gente já respondeu que pode, não precisa ser sexta e sábado, perdão, sábado e domingo, pode, a gente colocou até um exemplo aqui na tela, tá, que eles podem ser alternados, aqui ó, eles não precisam ser consecutivos. Outra pergunta aqui da Fernanda, se diminuir 1 hora por dia de segunda a quinta, se enquadra na lei ou devemos liberar o profissional por mais um dia? Pois aqui compensamos o sábado, então já teríamos 2 dias de folga, só não teríamos que pagar as horas de sábado. É a Fernanda que faz. Eu acho que se enquadra aqui, Fernanda, bem naquela hipótese que a gente deu da compensação de sábado. Se você já compensa o sábado, você vai adequar as 42 e 40 horas de segunda a sexta. Como tu já compensa o sábado, ele só vai passar a ser tua folga. Seria isso, né, Marta? É isso. Eu também vejo, desde que a gente distribua as horas de segunda a sexta, ficando ali nas 40 ou 42, que é o início, eu não vejo problema. E limitando o que a legislação já nos diz de máximo de horas trabalhadas por dia, né, Carla? Isso aí. É que daí a gente também vai ter que ler depois o que vai vir de lei complementar. A gente não sabe o que eles vão alterar na CLT. Então, a gente vai, por enquanto, a gente está respondendo pelo que a gente tem. Isso aí. Outra pergunta aqui, ó, sobre os supermercados, como fica, Andréia, é a mesma regra, tá? Hoje a gente tem que olhar que a jornada vai ser ali distribuída em 5 dias com 2 dias de folga, Andréia. E os 2 dias são repouso, então é isso que tem que olhar. Outra aqui é sobre radialistas. Hoje eles fazem escala 6x1, mas 36 horas semanais. Altera mesmo assim para 2 DSR? A Thaís faz a pergunta sim. Aí fica 5x2, né, Carla? Então hoje eles trabalhavam... Sim, Laís. E o radialista entra na excepcionalidade, tá? É. Porque no projeto de lei, no PL, que o próprio governo já apresentou, que não foi enviado para votação, mas que provavelmente depois vai ter alguma alteração, o radialista ele se enquadra na excepcionalidade. E aí, possivelmente, ele vai ter essa hipótese de negociação aí de repousos acumulados. Mas isso vai ter que ser tratado em negociação em convenção coletiva. Já as 36 horas, elas se mantêm dentro inferior às 40. Então, isso aí está tudo certo. O que poderia acontecer aqui?
só ajustar esse um dia ali, dividindo para os outros, ou negociar com o sindicato para acumular esses dias ali de folga. Perfeito. Mais uma pergunta sobre banco de horas. Na empresa, adotamos acordo individual de banco de horas para empregados com escala 12 por 36. Ele é celebrado diretamente entre empregador e empregado, sem a participação do sindicato. Considerando a necessidade de prorrogação após o prazo de 60 dias, qual seria o procedimento adequado para formalizar essa extensão? Nessa hipótese, haveria necessidade de celebração de acordo ou participação do sindicato? Aqui o acordo já é individual, né, Carla? Sim, mas daí a gente entra exatamente na questão que nós comentamos que a jornada 12 por 36, ela vai precisar sim ser revisitada, porque provavelmente ela vai entrar na excepcionalidade, porque ela vai ultrapassar as 40 horas semanais. Então, como eu falei com vocês lá no início, que apesar de hoje ter na convenção coletiva que a 12 por 36 pode ser negociada diretamente com o funcionário, provavelmente isso vai cair por terra. Por quê? Como eu vou precisar negociar 12 por 36 com o sindicato, eu vou ter que renegociar isso aqui também. E aí, provavelmente, eu vou ter que validar. Gente, eu não estou afirmando, eu estou falando com hipóteses, né? Vai ter que validar, sim, as 12 por 36 com o sindicato. E olha só que interessante, o Vanderlei coloca algo que é de fato, né, que a data de início das férias também tem impacto, porque antes do sábado como compensado, a gente poderia considerá-lo, né, e as férias, elas não podem começar até 2 dias antes, né, de feriado ou DSR, então a gente também tem impacto ali no início das férias, que a gente vai ter que controlar, e os sistemas também têm regras para isso. Perfeito, eu até recebi, eu fiz uma live na sexta-feira e olha que pergunta interessante, muito parecida com essa do Vanderlei. E se eu colocar, por exemplo, eu já preparei a minha folga sendo na quarta e no domingo. Que dia que eu posso sair de férias? Posso sair 2 dias antes, né? Então eu não posso sair na segunda, porque é 2 dias antes, né? E eu não vou poder sair na sexta. Então eu só vou ter um dia para sair de férias, que é a quinta. Ou seja, eu acabo engessando o dia de sair de férias. Então, gente, o que eu estou querendo falar aqui para vocês? Não é uma análise pequena isso. É enorme a análise. Eu não disse, é uma mini reforma trabalhista, por quê? Apesar de ser poucos artigos que serão alterados, poucos artigos, o impacto e o reflexo é enorme. Por quê? Imagina, se eu engessar a minha escala numa quarta e num domingo, daquela forma eu só posso sair de férias na quinta. Tem estratégia? Claro que tem. Mas aí vocês precisam sentar e pensar nessas estratégias e documentar elas, entende? Exatamente, como a Elis diz, ela tem uma jornada de segunda a sexta-feira de 8 horas e 48 e ela tem um intervalo de 1 hora de almoço. Compensando o sábado na semana, eu posso reduzir no intervalo de almoço? Elis, é o que a Carla respondeu, tu tem que olhar o que a legislação prevê, que eu tenho que ter no mínimo uma, no máximo 2, mas eu posso ter reduções, salvo se eu tenho ali acordos, né? Então tem que olhar tudo isso, né, Carla? Não dá para simplesmente ir lá e reduzir o intervalo do almoço. É porque no caso dela, eles têm 1 hora já de almoço. Então, eles, para você reduzir, por exemplo, para 30 minutos, só é permitido com acordo do sindicato. Então, tu não pode diminuir simplesmente sem ter o aval do sindicato, tá, Elis? Aí tem que ter o acordo, né? E daí aqui aí estamos com 2 dias de folga e com menos dinheiro no bolso. Ao descontar uma falta, vou descontar 2 repousos na semana, Kátia? Tudo aponta que sim, é tudo que a gente está trabalhando com hipóteses agora, tá? Na nossa empresa, fazendo uma conta bem básica, o DSR vai aumentar em algo em torno de R$120 mil por mês. É que parece pouco, Carla, mas quando a gente busca números, dobra o número de repousos, o impacto é grande, tá? Entre 2 repousos vai ser um DSR ou compensatório, igual que temos nos sábados dos escritórios atualmente. Não, a gente não vai mais ter dia compensatório, porque a escala é 5 por 2. Então, o sábado que a gente costumava considerá-lo como compensatório, ele será ali repouso, né, Carla? Então, eu poderia ter um compensado nos 5 dias, se eu quisesse compensar parcialmente
e olhando o que eu posso ter no máximo 10 horas de trabalho por dia, né, Carla? Não sei como é que tu vê isso. Não é isso mesmo, Marta, concordo contigo. Primeiro que o compensado do sábado, né, para a gente não trabalhar no sábado, ele deixaria de existir nessa jornada normal, tirando essa excepcionalidade que eu falei de todas essas outras funções, né? Ah, o radialista, ah, esses prestadores de serviço de portaria, serviço de limpeza, parte da saúde, segurança. Tirando isso, a nossa rotina normal de segunda a sexta, que a gente compensa o sábado, não tem razão de ser. Mas digamos que agora a gente quer extrapolar, eu e a Marta, a gente não quer mais trabalhar nem na sexta. E a nossa jornada seria de 8 horas de segunda a sexta. Aí o que a gente vai fazer? A gente pode trabalhar um pouquinho mais de segunda a quinta para trabalhar a sexta só até meio-dia. Desde que a gente respeite as 10 horas diárias. Isso vocês precisam ter em mente. Não E eu acho incrível, Carla, porque as perguntas são interessantes, elas fazem sentido. Gente, até o pagamento do salário vai mudar, porque a gente, o quinto dia útil. O sábado é um dia trabalhado, Carla. E daí eu conto ele. Sim. E eu não vou mais contar, porque ele vai ser um repouso, concorda? Daí o quinto dia útil vai ser diferente. Tô errada? Concordo. Não afirmo, mas tem lógica. Tem lógica, né? Não afirmo, mas tem lógica. Faz sentido. Olha quantas perguntas nós respondemos, e assim, Carla, acho que praticamente respondemos aqui a totalidade, algumas se repetem, e como esse tema ele é importante. E a gente vai ter muito momento ainda para discutir e olhar para isso. Acho que foi de muita valia esse momento que nós aqui investimos hoje de tarde para olhar para esse tema. Carla, o que tu gostaria de colocar aqui do que nós não vimos ainda em perguntas? Que tu acha importante, relevante, como uma mensagem para as pessoas que estão aqui nos acompanhando? Então, Marta, esse tema, ele, quanto mais a gente conversa, mais dúvida aparece, Mas, certo? Como a gente não tem ainda uma legislação, ela tem uma PEC construída, mas tem muitas coisas que ainda não estão de fato regulamentadas. Então, vai haver especulação, é normal, vai haver especulação, a gente não pode afirmar, eu acho que é a parte mais prudente nossa, é não afirmar nada. O que eu deixaria como mensagem, tá? O que eu faria? Primeira coisa, mapear jornadas, mapear horário, escala. Mapeou? Beleza. O que mais eu faria? A leitura da convenção coletiva em relação a todas as cláusulas que tem jornada de trabalho, escala de trabalho. Já pensaria qual o reflexo disso que vai mudar na minha empresa? Quais são as hipóteses que eu posso ter? Depois, colocaria também como sugestão lá, fazer, à medida que sair a promulgação, fazer as alterações formais. O que é isso? Alterou a convenção coletiva, faça a negociação com o sindicato, vou redigir outro acordo. Se tem os aditivos contratuais, fazer os aditivos contratuais com os funcionários. Olhar o meu regimento interno, vai ter que alterar o regimento interno, gente. Se tu tem regimento lá no horário, vai ter que alterar também. E outra coisa que eu acho bem interessante nesse momento é planilhar e fazer as simulações de jornada em escala, certo? Faz as simulações olhando para aquele cenário que eu e a Marta falamos. Se quer saber custo, o custo faz 3. Faz 3 custos. Por quê? Porque tu vai ter que repassar isso depois. Ninguém vai absorver isso do nada, sabe, Marta? Vai acontecer. vai. Então, e tem mais uma outra coisa só que eu posso até colocar aqui, que vai haver uma alteração em relação ao hipersuficiente, só para finalizar. Mas isso pode ser pauta de negociação aí também. Então, aqueles funcionários que ganham mais de 2,5 salários do teto máximo da Previdência, que hoje está em 8 mil e alguma coisa, 21 mil. Então, assim, a pessoa, a Maria, que ganha 22 mil reais, hoje ela não está dispensada do controle de ponto. Mas, com a PEC determina que essas pessoas hipersuficientes estarão livres para negociar diretamente com o empregador, sem a necessidade de controle de jornada. Ah, então quer dizer que vai ter alteração no artigo 62 da CLT? Provavelmente.
E aí, para essas pessoas, você também pode negociar ali, como ali vai ter a questão de jornada, se mantém a jornada com o mesmo salário. Então, tudo isso é preciso sentar e avaliar, porque senão vai ficar uma regra para todo mundo. E a gente Exato. consegue ajustar conforme a necessidade de cada setor. Não sai fazendo uma regra para todos, para toda a empresa. Ajusta com cada setor. Olha como é importante, neste primeiro momento, olhar para tudo que nós temos dentro da nossa empresa, Carla, isso que tu colocou. Olhar para a escala, pensando num reflexo no DSR, olhando se tem adicionais sobre hora extra, insalubridade não, e adicional noturno, olhar se tem banco de horas, olhar para aquelas pessoas que trabalham no sábado, olhar se eu já tenho situações, por exemplo, que eles trabalham 6 por 1, que trabalham efetivamente, que eu vou ter que tirar, ele só vai trabalhar 5, né, Carla? Tem que olhar tudo. Tem que olhar para aquelas casos excepcionais, aquelas atividades que tem que ter um olhar diferenciado, motorista, hospital, comércio. Então, é o momento de estudar e colocar toda a equipe para estudar. Não é só o gerente de RH olhando, é todo o DP e RH olhando junto, porque nós temos aqui, vocês viram, posso ter impacto até no quinto dia útil do pagamento do salário, gente. A gente já viu aqui que várias perguntas e questionamentos surgiram e que fazem sentido, porque a gente passa a contar tudo diferente, porque até então o sábado ele era um dia útil e a gente contava ele para N situações. E o cálculo do ponto eu vejo que vai ter um impacto grande, Carla. E eu não me lembro, não trabalhava nessa área lá em 1988, quando houve toda essa mudança. Como é que foi a regra de transição de 48 para 44? Isso me fez até despertar para dar uma olhadinha como é que aconteceu toda essa transição lá atrás. Eu não tinha pensado sobre isso. Enquanto nós duas conversávamos aqui, eu me lembrei, mas já tivemos uma transição de 4 horas. Eu acho que a gente poderia até dar uma visitada historicamente para ver como é que as empresas adotaram e fizeram, porque pode ser que seja uma pista do que nós vamos ter agora também. Isso aí. Enfim, a gente vai ter mudanças operacionais, mudanças formais, mudanças de cultura, né? É uma mudança de cultura, sim, mudança econômica, sim. Então, é um reflexo grande, né, Marta? Mas eu tenho certeza que a Metadados vai estar preparada aí para ajudar eles a passar por isso. E é o que Exatamente. E hoje o que nós estamos aqui pensamos nesse encontro é que o DPRH pensasse antes. Não adianta abrir chamado na Metadados nesse momento, porque a gente não tem solução, a gente não tem uma legislação. Então, o que nós pensamos aí, nós convidamos a Carla e queremos agradecer, porque ela esteve aqui conosco, esclarecendo todas essas dúvidas e propiciando para a gente essa conversa, este momento para olhar para toda essa rotina, né, Carla? Isso que é importante, porque muitas vezes a gente não se prepara, aí vem a bomba e a gente não sabe como agir. Daí não basta, muitas vezes, ter o sistema se a gente não fez o dever de casa antes. Exato. É isso que eu falo para os nossos clientes aqui da Biazon também, sabe, Marta? Não adianta a gente só apagar incêndio, a gente tem que prevenir, a gente tem que ir à frente, pensar o que vai acontecer e se antecipar. E, Marta, pelo que a colega, a Tânia comentou aqui, a gente teria outras perguntas, mas em razão de tempo a gente não vai conseguir responder todas. E aí Exatamente, porque já passamos aqui de 1h40 de conversa, e acho que foi muito produtivo. É que muitas perguntas também elas são repetidas. Talvez nós já tenhamos aqui respondido elas, né? Enfim, mas assim, continuem acompanhando, sigam a Carla, que ela tem falado bastante sobre esse tema, então. Posso falar aí o meu arroba? Claro, deve. Coloca aí, carlam.martim, lá no Instagram. @carlam.martim. A professora Carla Martim. E o que a gente fala aqui, tá? Que essas perguntas que a gente não conseguiu responder, Marta, devido ao tempo, a gente poderia depois mandar por e-mail, né? Sim. A gente pode Eu vou mandar. verificar com a Tânia, daí se ela consegue coletar, daí encaminho para ti e a gente responde juntas, né? E daí a gente manda para as pessoas as respostas. Mas antecipadamente eu quero agradecer a participação de todos e todas.
Eu vi aqui muitos clientes preocupados, a gente bateu um recorde de inscrição, isso é fantástico, eu quero dar parabéns, porque muitas vezes a gente espera acontecer e não toma nenhuma ação, a gente percebe que as empresas, Carla, estão preocupadas, que o DP está buscando soluções e que, por isso que nós, até eu tive a ideia, eu disse, Morgana, ali pelo time de Customer Education, que é a educação do cliente da Academy, vamos fazer um momento para que nós possamos falar sobre um tema que é tão importante para que as pessoas possam se programar. Então, novamente, eu falo para vocês que não estamos falando de sistema, nem de uma legislação que está em vigor ainda, e sim, nós estamos aqui trazendo um assunto importante para que vocês possam se programar, que quando chegar de fato a alteração, o sistema vai estar adequado, a gente vai avisar, nós vamos ter outros momentos. Então, queria te agradecer mais uma vez, Carla, pelo teu sim. Eles gostaram, Marta? Eu acho que sim, eu vi um monte de coração aí. Eu não vi acertando aí, mas espero que eles tenham gostado. Eu acho que sim. Até o Jonas colocou aqui, várias pessoas aqui agradecendo, porque ele vi a Letícia, vi um monte de gente aqui. Não vou colocar o nome de todo mundo, a Fernanda aqui. Obrigada, gente. Vi a Cote acompanhando, vi Bigfer acompanhando, vi o pessoal dos hospitais. E é isso que é interessante, né? Que as pessoas tenham esse olhar. É que se preparem para que não cheguem lá na frente com um susto. Porque é isso. E como já falei para vocês, nós já passamos por uma transição em 88, de 48 para 44. E agora a gente vai passar de 44 para 40. E o importante é entender a regra. E não sair fazendo um monte de alteração sem saber o que está fazendo, Carla. Acho que é por aí o negócio, né? Isso aí, isso aí. Conte então, conosco, minha Marta. Exatamente. Um grande abraço. E nós vamos voltar aqui em outro momento. Quando sair de fato, eu prometo que eu e Carla, nós voltamos aqui para falar de fato com o que vocês vão ter que fazer, tá? Colocando a mão na massa, mas aí com dados e fatos. Isso aí, isso aí. Então tá bom. Tchau, gente. Muito obrigada. Até uma próxima. Um beijo.